há exatamente um mês atrás, lançou o trailer de Homem-Aranha através do Aranhaverso. E eu sei que eu tô um pouco atrasado, eu já devia ter gravado esse vídeo algumas semanas já, na verdade logo no dia que lançou o trailer. Mas na verdade, o que eu fiquei fazendo nessas últimas semanas foi analisando o trailer e percebendo os Homens-Aranhas que aparecem nesse trailer. Porque realmente, rapaziada, se você assistir o trailer inteiro, você vai perceber muitos Homens-Aranhas. São mais de 500, na verdade é um número incontável de Homens-Aranhas. Claro que não dava pra ver todos, porque tinha alguns que estavam desfocados, com a qualidade da imagem bem ruim, então não tem como identificar todos os Homens-Aranhas que estão no trailer. Mas tem uma boa parte ali que a gente conseguiu ver, porque tava bem focado, tava com a qualidade boa e a gente conseguiu identificar quais são. E é justamente nesse vídeo que eu vou estar apresentando pra vocês quais são os Homens-Aranhas presentes em Homem-Aranha através do Aranhaverso. Então, bora lá! Logo de cara, se você assistiu o trailer, mesmo no começo do trailer, você já consegue reparar alguns personagens familiares, alguns rostinhos familiares de outras histórias em quadrinhos do Aranhaverso que eu já li anteriormente. Inclusive alguns rostinhos familiares de um próprio vídeo que eu já postei anteriormente aqui no canal, que era falando sobre os Homens-Aranhas presentes no Aranhaverso. E um deles é o Miguel O'Hara. A gente no trailer fica com um pouco de dúvida se ele vai ser o vilão do filme ou se ele vai ser o mocinho, já que tem alguns momentos ali do trailer que ele passa uma imagem de herói e outros momentos que ele tá lutando contra alguns outros Homens-Aranhas, como o próprio Miles. Então, sim, gente, a gente fica nessa dúvida de que papel ele vai fazer nesse filme, o papel de vilão ou o papel de mocinho. O Homem-Aranha 2099, na verdade, é Miguel O'Hara. Ele era um cientista do futuro, obviamente do ano de 2099, que tentou recriar os poderes do Homem-Aranha numa máquina. E ele conseguiu. E assim como eu citei no vídeo anterior falando sobre os Homens-Aranhas mais poderosos do Aranhaverso, que se você não assistiu, vai assistir, que é muito importante pra você entender. Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, tem dentes e unhas afiadas como veneno de aranha que permitem que ele imobilize os inimigos. Então, se você for envenenado por ele, você basicamente vai ficar por algumas horas paralisado sem ter o que fazer. É um dos poderes mais diferenciados e únicos dele, né? Que é, bom, basicamente nenhum outro Homem-Aranha tem essa habilidade. Apenas ele tem esse veneno aí que imobiliza qualquer inimigo. E que, inclusive, é muito poderoso, né? Porque, bom, basicamente um vilão tá atacando a cidade, você vai imobilizar ele e pronto, ele já foi derrotado. O Miguel O'Hara surgiu nos anos 90 e na mesma década ele apareceu em outras histórias em quadrinhos do Homem-Aranha original, onde ambos se encontram e lutam até. Um fato bem interessante é que é um Homem-Aranha que não tá só presente nesse filme e também nas histórias em quadrinhos. O Homem-Aranha 2099 também tá presente em diversos jogos do Homem-Aranha, como Homem-Aranha Edge of Time, Homem-Aranha Shattered Dimensions, Homem-Aranha PS4 e vários outros. Eu indico demais vocês lerem as histórias dele, porque vai facilitar muito pra você entender a história dele, já que aparentemente entender a história dele, entender bem sobre o personagem, vai ser extremamente importante pra esse novo filme Homem-Aranha através do Aranhaverso que tá por vir. E agora vamos falar de um outro Homem-Aranha que me surpreendeu bastante e que é um dos meus Homens-Aranhas preferidos, por mais que as suas histórias não sejam tão boas assim. Eu tô falando do Ben Reilly. Ele apareceu numa ceninha bem rápida em apenas um momento do trailer. Eu fiquei bastante surpresa quando esse Homem-Aranha apareceu, porque eu realmente não esperava que ele participasse desse filme, já que as suas histórias não são tão boas e ele é um personagem bem odiado. Mas eu acho muito bacana, particularmente, a ideia dele ser um clone do Homem-Aranha, isso eu acho muito irado. Isso mesmo, Ben Reilly, ou Homem-Aranha Escarlate, como você preferir chamar, é um clone do Homem-Aranha. É um clone do Homem-Aranha criado pelo Chacal, é um vilão do Homem-Aranha que trabalhava com clonagens e coisas do tipo. E que por ele ser um clone do Homem-Aranha, ambos têm a mesma aparência, a mesma personalidade e o mesmo jeito de pensar. Por mais que em alguns quadrinhos o Aranha Escarlate demonstre ser um pouco mais violento e mais bruto, enquanto o Peter Parker, o Homem-Aranha original, sempre tá tentando ser o mais bondoso possível. Esse Homem-Aranha surgiu na década de 90, quando a Marvel tava tentando fazer uma reformulação, onde eles queriam descartar o Peter Parker pra colocar um Homem-Aranha novo, pra colocar uma nova pessoa pra assumir o manto. A mesma coisa que fizeram com o Miles Morales em 2011, foi matar o Peter Parker e colocar um novo Homem-Aranha pra assumir o manto. Então, na história da saga do clone, a Marvel colocou como se o Chacal tivesse criado um clone do Homem-Aranha e assim, feito o próprio Peter Parker pensar que ele era o clone, e que na verdade o clone era o original. Assim o Peter Parker ficou muito confuso, igual vocês estão aí agora assistindo esse vídeo, e igual eu fiquei quando eu li o quadrinho pela primeira vez. O Peter Parker começou a achar que ele era um Homem-Aranha falso, então ele desistiu do manto. E assim, o Ben Reilly assumiu o novo manto de novo Homem-Aranha. Mas depois disso, quando começou os anos 2000, a Marvel se arrependeu muito disso e decidiu matar o Ben Reilly e colocar o Peter Parker como o novo Homem-Aranha novamente. Um fato bastante curioso, que eu fiquei até bem feliz quando eu descobri isso nos quadrinhos, é que por o Ben Reilly ser um clone, ele não poderia usar o nome de Homem-Aranha
e nem de Peter Parker, porque já existia o original. Então, como Peter Parker e Ben Reilly têm a mesma consciência, ambos pensam da mesma forma, como se eles tivessem a mesma história, o Ben Reilly decidiu colocar o nome de Ben Reilly em homenagem ao seu tio Ben, que supostamente teria falecido, por mais que o tio Ben do Ben Reilly nunca tivesse existido, já que ele é apenas um clone. Enfim, como não podia usar o nome nem de Homem-Aranha nem de Peter Parker, então Ben Reilly assume o nome de Ben Reilly e Homem-Aranha Escarlate como nome heróico. Agora, um Homem-Aranha que eu fiquei bem feliz quando percebi que ele estaria no filme, que é um Homem-Aranha que fez parte da minha infância, por mais que eu não tivesse nascido nessa época, eu assistia bastante o desenho dele, que era o Homem-Aranha Ação Sem Limites. O Homem-Aranha Ação Sem Limites foi uma animação da Marvel nos anos 90, onde tinha rolado ali alguns problemas com os direitos autorais do Homem-Aranha, e que por isso a Marvel não podia usar o nome Homem-Aranha na série, e muito menos usar a mesma história, o mesmo traje e as mesmas características físicas. Por isso, o desenho se chama Homem-Aranha Ação Sem Limites, e no desenho o Peter Parker tá usando um traje todo tecnológico, com uma capa e uns detalhes bem diferentes do que a gente já tá acostumado a ver. O seu desenho fez tanto sucesso que ele até mesmo apareceu numa ceninha de um quadrinho do Homem-Aranha, como um universo alternativo. Nessa ceninha a gente vê ele meio que ali todo machucado, como se estivesse morto, dá pra ver claramente que é o uniforme dele, porém numa versão dos quadrinhos. Essa é a única cena, o único momento que o Homem-Aranha Ação Sem Limites aparece nos quadrinhos, mas dá a entender que sim, gente, o Homem-Aranha Ação Sem Limites existe e ele está presente na Terra 7831. Obviamente, o Homem-Aranha Ação Sem Limites é bem mais poderoso que o Homem-Aranha original, já que ele usa um traje de nanotecnologia feito pelo Reed Richards, que permite que ele fique muito mais forte e muito mais habilidoso com seus poderes. Um fato interessante é que todo o seu universo parece ser tecnológico. O próprio Duende Verde e os seus outros vilões utilizam trajes bem diferenciados do que a gente já está acostumado a ver, e também bem mais assustadores também. Mas bom, na minha opinião, a Marvel conseguiu fazer uma ótima adaptação do Homem-Aranha sem mesmo ter os seus próprios direitos autorais, já que, como eu disse, nessa animação eles não poderiam utilizar o traje do Homem-Aranha nem nada do tipo, justamente por causa dos problemas ali com os direitos autorais do Homem-Aranha. E mesmo com todos esses problemas, os caras conseguiram entregar uma ótima animação, uma animação muito bem feita, com um ótimo Homem-Aranha, e obviamente um dos Homens-Aranhas que a rapaziada mais ama, não é à toa que ele vai estar presente nessa animação aí do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Número 4, o Homem-Aranha de PS4. Esse não poderia faltar, que a gente conseguiu ver ele com uma ótima qualidade, ele perfeitamente aparecendo no trailer. Esse é um Homem-Aranha que muita gente ama, né? Ele é uma das melhores adaptações do Homem-Aranha para os jogos, se não a melhor. É um ótimo Peter Parker também, todo mundo ama esse personagem, todo mundo ama essa versão desse Homem-Aranha pro jogo do PS4, e ele não poderia ficar de fora desse filme. Eu não vou falar muito sobre ele aqui nesse vídeo, porque eu ainda pretendo fazer um vídeo específico dele, exclusivo dele, falando sobre ele e o seu universo, né, explicando ali a história do jogo do Homem-Aranha de PS4. Então eu não vou estar explicando nada sobre ele nesse vídeo. Então se vocês quiserem saber alguma informação sobre ele, esperem que eu vou fazer um vídeo exclusivo dele, só falando sobre ele, beleza? Bom, rapaziada, a próxima aranha que aparece aí no trailer é a Mayday Parker, rapaziada. É isso mesmo, a Mayday Parker. A Mayday, rapaziada, ela é nada mais nada menos do que a filha do Homem-Aranha, do Peter B. Parker, né? Daquele universo lá, que inclusive foi o Peter Parker que foi nos apresentado no primeiro filme do Aranhaverso. Ela apareceu ali numa ceninha bem interessante ali, escalando paredes e lançando teia, demonstrando já desde nova ter os poderes do seu país, que é muito interessante. Ela tem basicamente os poderes do Homem-Aranha, né? Literalmente iguais, incluindo a mesma força dele, a mesma velocidade e a mesma coisa. Isso mesmo, rapaziada, eles são literalmente iguais. A diferença é que por a Mayday ela ser muito nova, ela é mais inexperiente. Então o Peter Parker ele tem bem mais experiência e bem mais conhecimento sobre seus poderes. Ela ainda não tem totalmente controle, ela é inexperiente, ainda tem que treinar suas habilidades. Ela surgiu no ano de 1998, né? Olha que interessante, né? Na década de 90, a Marvel tava fazendo Homem-Aranha diferente atrás de Homem-Aranha, né? A Marvel tava dando bem mais destaque pros Homens-Aranhas na década de 90 e não parava de criar Homem-Aranha de Terra Alternativa, né? Mas bom, ela surgiu na década de 1998, no quadrinho What If, né, que é uma saga chamada What If da Marvel, que mostra algumas coisas alternativas, né, como se, e se tal coisa acontecesse. Inclusive o What If recebeu uma série aí um tempo atrás na Disney. Nessa edição de What If mostrava aí se o Peter Parker, o Homem-Aranha que a gente conhece, tivesse uma filha, e lá era nos apresentada a Mayday Parker, que depois assumiria o manto de Garota Aranha quando começasse a usar seus poderes pra ser super-heroína igual seu pai. Bom, rapaziada, não dá pra trazer em um vídeo só todos os Homens-Aranhas que aparecem no filme, então
caso vocês quiserem uma parte 2, é só curtir o vídeo e comentar aqui embaixo pedindo, já que são um número incontáveis de Homens-Aranhas, não dá pra selecionar todos aqui. Mas enfim, rapaziada, se vocês tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, beleza? Se inscrevam aí no canal pra ajudar, porque, mano, toda vez que alguém se inscreve aqui no canal, isso me incentiva muito a continuar todos os dias gravando vídeos aqui pra vocês. Então, rapaziada, se inscreva no canal, deixa o like se gostar do vídeo. E é isso, família, valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.